Afinal, Moshe morreu ou está vivo? Consta na Torá, na Parashat Vezot HaBerahá, que Hashem ordenou que Moshe Rabbeinu subisse ao pico do Monte Nevo e de lá ele lhe mostrou toda a terra de Israel. Logo em seguida, a Torá diz que Moshe morreu e ali ele foi sepultado. E consta na Torá as seguintes palavras: Vaikiboroto. Há uma discussão que remonta ao período posterior ao Segundo Templo, em que os rabinos discutem o que significa essa frase, que poderia ser interpretada tanto como "e ele o enterrou", como também "e ele se enterrou". A quem se refere esse ele? A opinião do Rabino Ishmael, que viveu no segundo século da Era Comum, diz o seguinte, que Hu kavar et atzmo, e Moshe sepultou a si mesmo. Para o Rabi Ishmael, Moshe cavou a sua própria sepultura, ou seja, ele se colocou numa cova de forma que ele mesmo se enterrou. Mas outra ideia diz que quem enterrou Moshe foi o próprio Hashem. A Torá diz, Vaikiboroto, e ele o enterrou. Esse ele se refere a Hashem. O Passuk continua dizendo o seguinte, Velo yadaish et kevurato, e ninguém sabe onde ele foi sepultado ad hayom hazeh, até os dias de hoje. Quando a Torá usa essa expressão, ad hayom hazeh, até o dia de hoje, significa algo permanente, algo que nunca vai mudar, ou seja, que ninguém nunca vai saber onde Moshe foi enterrado. Existe uma explicação que se dá para essa descrição de que a razão para Moshe Rabbeinu ter sido enterrado dessa maneira, sem que ninguém soubesse aonde ele foi enterrado, que era para que ninguém fizesse uma peregrinação ao seu túmulo e acabasse caindo numa idolatria. Muitas culturas naquela época veneravam os mortos, principalmente em se tratando de grandes líderes e personalidades do povo, mas existem outras ideias sobre esse assunto. Uma outra explicação encontrada no Talmud diz o seguinte, que Moshe Lomed, Moshe não morreu, e são apresentados uma série de versículos que evidenciam isso. Por exemplo, assim como no Har Sinai, no Monte Sinai, Moshe subiu e ninguém o via, pois ele foi ocultado por Hashem e o servia de lá, assim também no Monte Nevo, ele também subiu e ninguém o via, porque ele havia sido ocultado pelo próprio Hashem e até os dias atuais ele o serve de lá. O conceito de que Moshe Rabbeinu não morreu não pretende de forma alguma ser uma contradição do que a Torá diz. Ou seja, não quer dizer necessariamente que ele continua vivo fisicamente da mesma forma como nós compreendemos hoje a ideia de vivo, mas que a sua morte e sepultamento não foi como a morte de qualquer outra pessoa. Rabbi Yehoshua de Natzrat explica, por exemplo, que para Hashem, muitas das grandes personalidades do povo judeu, como os patriarcas Abraham, Yitzhak e Yaakov, continuavam vivos, pois Hashem não é Elohim de mortos, e sim de vivos. Da mesma forma, quando os nossos sábios disseram que Moshe Rabbeinu Lomed não morreu, quer dizer apenas que ele continua vivo, mas não de uma forma que podemos perceber a sua vitalidade de forma física. Esse é um outro conceito que está além do nosso conhecimento, pois a vida de um tzadik, ou seja, de uma pessoa justa, não é a vida comum como conhecemos. De qualquer forma, seja qual for a explicação que é dada sobre esse assunto, o que nós devemos entender é que por mais que a vida física de Moshe Rabbeinu foi encerrada naquele momento, a sua influência espiritual continuará para todas as gerações até a vinda de Mashiach. Sobre Moshe Rabbeinu também foi dito, Hu Goel Rishon vehu Goel Aharon. Ele foi o primeiro Redentor e ele será o último Redentor. O Mashiach, aquele que trará para nós a última redenção, explicam os nossos sábios que deve incorporar em si mesmo a alma de Moshe Rabbeinu, ou seja, ele dará continuidade ao trabalho que Moshe começou e trará a redenção final. Nos escritos dos primeiros discípulos do Rabbi Yehoshua de Natzrat, é narrada uma história em que os seus Talmidim presenciam numa visão que Moshe Rabbeinu e Eliyahu Hanavi aparecem junto a Rabbi Yehoshua. No texto consta que Moshe e Eliyahu davam instruções a Rabbi Yehoshua sobre a sua última viagem a Jerusalém antes da sua morte.
Na sequência, o texto diz o seguinte, que uma grande nuvem cobriu tanto eles quanto os discípulos, e do meio da nuvem eles ouviram uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, o meu prazer está nele, deem ouvidos a ele. E os discípulos, com muito medo, caíram com seu rosto na terra. E quando a voz acabou de falar, Rabi Yehoshua disse a eles: Levantem-se, não tenham medo. Quando eles se levantaram, Rabi Yehoshua estava sozinho. O que nós vemos aqui? Uma visão em que Hashem põe o seu selo de aprovação em Rabi Yehoshua como Mashiach, porque ele incorpora em si mesmo a vida de Moshe Rabbeinu e de Eliyahu Hanavi. Não é à toa que o discípulo que registrou essa história por meio da gematria, ou seja, da equivalência numérica das letras hebraicas, e utilizando o nome Eliá, uma abreviação do nome Eliyahu, que estava bastante em uso na época do Segundo Templo, para se referir ao profeta Eliyahu, diz que o nome Yehoshua equivale a Moshe e a Eliá. O que aconteceu depois disso foi exatamente o que está escrito na Torá e nos profetas. Rabi Yehoshua foi traído, morto, mas o selo divino não foi revogado. Hashem o ressuscitou ao terceiro dia com provas irrefutáveis. Atualmente, Rabi Yehoshua de Natzrat, o Mashiach, foi ocultado pelo próprio Eterno e será manifestado outra vez no tempo em que Hashem reservou para a última redenção. Que possamos muito em breve testemunhar esse fato, testemunhar a redenção final com a chegada do nosso grande rei Mashiach, Yehoshua de Natzrat. Shalom.